Bom, pessoal, vamos dar início aos nossos estudos sobre o alerta que o teólogo Maurice Roberts faz sobre o perigo de tornar-se fatigado na batalha. E um dos aspectos mais importantes desse estudo, e para a nossa compreensão dessa série, essa série tem como título As Pedras Clamam, né? E o título principal se encontra em Lucas 19, 19:40, que tem um texto bem claro exatamente sobre que as pedras clamarão. Nos vídeos anteriores fizemos algumas observações sobre isso e poderemos voltar a falar novamente. Lembrando que esse texto, esse alerta, que as pedras clamariam, é uma referência também que está no Antigo Testamento, no profeta Abacuque, capítulo 2, verso 11, um, uma mensagem profética de exortação ao povo desviado, uma sentença de julgamento, juntamente com uma sentença de julgamento, pelo contexto de Abacuque, e que há uma passagem bem clara que cita que pedras clamariam da parede, uma figura de linguagem profética que a pedra clamaria da parede. Está lá em Abacuque capítulo 2, verso 11. Então, essa referência do próprio Senhor Jesus em Lucas 19:40, que as pedras clamariam, esse contexto, essa linguagem, ela traz exatamente a verdade que a vontade de Deus é soberana e ela se cumpre sempre. Deus levanta homens, dá dons à igreja, levanta os seus mestres, o Espírito Santo ensina, orienta, e muitas vezes essas pessoas, por várias razões, elas podem distorcer a verdade, elas podem se afastar da verdade, ou simplesmente elas podem até abandonar essa verdade. Mas a partir do momento que a palavra de Deus, o louvor legítimo que deve ser dado somente a Ele, a glória que deve ser somente dada a Ele, a verdade que deve ser anunciada dele por Ele, quando não é realizada, até as pedras clamam. No sentido de que, se uns não irão cumprir o seu dever de proclamar, de louvar, de adorar, de falar a verdade, Deus levantará outros. Então, nesse sentido figurado dessa linguagem, Deus sempre vai cumprir sua vontade, que é soberana. Se ele determina que um missionário cumpra uma missão e ele se desvia dessa missão, Deus vai levantar outro. Existe até uma frase comum que me vem à memória que diz mais ou menos assim: Deus, entenda no melhor sentido dessa frase, mais ou menos assim: Deus, ele conta com você, né? Ele te dá missão, ele te dá um dever, ele te dá uma orientação, ele te dá uma ordem, te dá um norte. Deus conta com o seu trabalho, Deus conta com você. Mas se você não realizar, ele vai realizar sem você. Ele vai realizar através de outros. Então, nesse sentido, a vontade de Deus é soberana e nunca falha. Suas promessas nunca falham. Sua providência, de modo especial, age para que sua vontade seja cumprida, no sentido de que, a partir do decreto eterno de Deus, sua vontade soberana sempre será realizada. Nesse sentido, as pedras clamam. Se, se o teólogo está dizendo aqui uma verdade sobre o cenário da igreja atual e outros não querem confirmar isso, ou ensinar isso, ou fugir desse assunto, Deus levantará outros. Muitas vezes, outras pessoas improváveis, muitas vezes pessoas que não estavam tão preparadas para aquilo, mas que Deus
pode usar uma pessoa que não estava tão preparada para aquilo, para que pudesse, de certa forma, trazer uma humilhação para aquela outra pessoa que estava preparada e não cumpriu sua missão. Então, esse é o nosso Deus, que é soberano todo o tempo e que ensina através dos tempos, através da nossa época, através da nossa geração. Ensinou através de outras gerações verdades em todo o tempo, para cada tempo. Esse texto do Maurice Roberts, de 2002, eu venho enfatizando isso desde o primeiro vídeo, que é um texto de suma importância para termos um diagnóstico mais aproximado da situação da igreja hoje em dia. E ele diz que uma das características que prejudicam a igreja hoje em dia, isso ele escreveu na virada, né, do milênio, nós estamos já há 22 anos distante, mas praticamente nessa mesma janela temporal, vivendo praticamente os mesmos problemas de 20 anos atrás, com algumas mudanças, é óbvio, né? Algumas mudanças que levam para situações piores e algumas situações que melhoraram. Mas no caso, ele diz, o Maurice Roberts, ele diz que ele faz uma analogia sobre o sono. Nós temos visto isso nos outros vídeos, né? Que ele chama de sonolência espiritual. E essa sonolência espiritual é o principal tema que vai intercruzar todo esse assunto para que a gente tenha um melhor diagnóstico sobre a situação da igreja. Então, assim, ele diz, continuando o texto dele, quem perdeu as outras partes, por favor, podem consultar os vídeos anteriores. E essa série, ela se chama As Pedras Clamam. E ele diz assim, o sono é um fenômeno admirável. É um tipo de morte com animação. No sono, estamos mortos para o mundo real. O ladrão pode estar às nossas portas, ou o fogo pode estar começando a queimar as cortinas do nosso quarto, e a situação daquela pessoa que está em um sono profundo, muitas vezes ela não vai perceber esses acontecimentos que estão tão próximos, acontecimentos externos. No caso, ele cita a situação de um ladrão estar às portas e a pessoa está dormindo, e também de que há um início de incêndio próximo, né? E a pessoa ela está de modo torpe, né? De modo entorpecida, de modo anestesiada, de modo adormecida. Ela não observa, ela não sabe e ela não se preocupa com o que está acontecendo. Por isso que ele diz, quando estamos adormecidos, não observamos, não sabemos, nem nos preocupamos com o que está acontecendo. Por outro lado, nos sonhos, o sonho é algo relacionado ao sono, né? E quando estamos sonhando, né? Quando estamos nesse estado de sonho, nós não nos preocupamos com as coisas reais e próximas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas nós estamos com nossa mente, né, em sonho, preocupadas, né, nossas mentes preocupadas com aquilo que é irreal e ilusório. Então, aqui já temos dois fenômenos de ilustração que, de certa forma, traz um entendimento melhor sobre a situação da igreja, né? Ele vai falar do sono como um fenômeno admirável e vai falar ao mesmo tempo também de sonhos. Aí, interessante que no texto ele diz que homens fogem de animais selvagens nos sonhos. Os homens fogem de animais selvagens.
os homens pulam de penhascos, navegam à procura de ilhas de tesouro. E a atenção da pessoa que está em sonho, ela é tomada por aquilo que é fictício e imaginário. Nesse parágrafo, esses dois fenômenos, o sono e o sonho, são dois fenômenos que nós associamos, né, muitas vezes de forma ilustrativa a certas situações. Né? Situações que muitas vezes uma ilustração, uma pregação, uma parábola, os profetas, situações reais. Exemplo, próximo da situação da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele, ao sentir aquela necessidade mais intensa de orar, estando mais próximo daquela situação de ser preso e de ser levado para a crucificação, como de fato foi, os momentos que antecedem, né, que são os momentos que antecedem a paixão, né, esses momentos, houve um momento de intensa oração e o próprio Senhor Jesus Cristo encontra os seus discípulos e pede para que os seus discípulos acompanhem, possam acompanhá-lo em oração, para que fiquem junto com ele em oração. Né? E isso é uma oração que se prolongou, que entrou na noite, que entrou na madrugada. E pela tensão do contexto, pela tensão do momento, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ora de forma intensa, seus discípulos inicialmente acompanham em oração, mas com o passar do tempo os discípulos ficam cansados, exaustos fisicamente e eles não conseguem acompanhar o seu mestre por toda a madrugada em oração. E eles dormem. E há toda uma passagem que vai mostrar isso e vai se referir que mesmo aquelas pessoas mais próximas ao Senhor, mesmo aquelas pessoas mais firmes no propósito de estarem ali juntamente com o Mestre, né, de forma física, de forma próxima, de forma corporal, eles entraram num estado de cansaço, de sonolência e caíram no sono e deixaram de cumprir aquela missão mais importante no momento em que o Senhor Jesus Cristo mais precisava. E o Senhor Jesus Cristo acabou ficando sozinho em oração, porque todo o sentimento, né, de todo o peso daquela situação que se aproximava recaía sobre ele, né, diretamente. Indiretamente, os discípulos estavam preocupados, mas não conseguiram acompanhar o Senhor nessa missão e caíram no sono. Também há aquela passagem que eu citei nos vídeos anteriores, em Mateus 25. Se você der uma conferida e fizer um estudo em Mateus 25, vai mostrar aquela parábola das virgens, né, que elas acendiam a sua lamparina, a sua candeia, e 10 virgens e 5, né, elas eram comparadas a pessoas que não tinham tanta firmeza, tanta convicção de esperar o noivo. Né? Lembrando que o capítulo 25 de Mateus tem toda uma conexão com o capítulo 24, que se trata exatamente do juízo que o Senhor Jesus Cristo prometeu e cumpriu trazer sobre Jerusalém e o templo, né? no capítulo 24. E que muitas pessoas, isso é uma ilustração, uma parábola, mas estava se referindo a que muitas pessoas não estariam tão vigilantes quanto deveriam estar, não estariam tão atentas, cumprindo seus deveres como deveriam estar, e que caíram no sono. Aqui vai ter mais uma referência, né, sobre usando a parábola das virgens, que haviam as virgens sábias, que mantiveram suas lâmpadas acesas, e as que não mantiveram
suas lâmpadas acesas. E algumas, né, se tornaram mais negligentes e descuidadas. Né? Então, nesse sentido, aqui é uma analogia de pessoas que, em um momento, mesmo elas tendo um bom propósito, no caso, todas essas virgens da parábola de Mateus 25, elas tinham um bom propósito, que era aguardar a chegada do noivo, e pela demora dessa chegada, algumas estavam mais preparadas, outras não. Né? As sábias, conseguiram manter suas lâmpadas acesas, né? bem, bem equipada para aguardar, estavam bem melhor preparadas, e outras estavam mais despreparadas. Então, nesse sentido, esses dois tipos de pessoas, que é uma figura de uma ilustração sobre um casamento, né, que acontece à noite, né, um casamento que acontece à noite, e faz com que essas pessoas precisam estar preparadas com suas lâmpadas acesas, né, aguardando para a chegada do noivo. E umas estavam mais preparadas, outras não. Aí há muita referência interpretativa sobre esse texto, colocando que umas eram sábias por estarem preparadas, as que não se prepararam eram negligentes, né? E o texto, que ele é bem complexo, a gente não vai estudar ele, eu só estou falando ele por alto, mas vocês conhecem bem e podem estudar especificamente o texto, é que existe essa analogia de que numa decadência espiritual, né, na falta de esforço, na falta do cumprimento do dever dessas pessoas, elas acabam caindo em negligência e descuido. Né? E aí as ilustrações sobre sonolência, sobre não perseverar, sobre despertar de modo, como é que eu posso dizer, despertar em um momento incerto, despertar na hora errada, né? É como que alguém que perde a hora, né? Alguém que se atrasa, alguém que acorda em angústia, em desespero, porque perdeu a hora, porque perdeu o momento, porque não vigiou. Mais ou menos isso, né? E ali tem uns elementos sobre luz, sobre serviço, sobre, né, no sentido de que toda essa analogia ela serve para demonstrar de forma bem resumida, né, que alguns estavam mais preparados e outros não. E há toda uma referência sobre essa sonolência, assim como aconteceu essa sonolência no caso com os discípulos em oração, que eles não perseveraram, aconteceu, de certa forma, essa sonolência na expectativa daquelas virgens da parábola de Mateus 25, e elas, de certa forma, caíram nesse descuido, exatamente por não perseverar, não se esforçar para ficar sempre atento, de forma a vigiar. Até a própria Bíblia cita bastante esse termo, vigiar, né? Vigiar e orar. Então, essa linguagem de sonolência, de fato, ela é muito importante, dá para extrair bastante coisa para esse nosso entendimento e para a edificação. O Maurice Roberts, aqui só uma pausa para falar do Maurice Roberts. Nos vídeos anteriores, eu quero aqui fazer uma correção. Nos vídeos anteriores eu coloquei o Maurice Roberts como um teólogo nos Estados Unidos, mas a sua terra natal e seu ministério, aqui eu quero fazer uma correção, não foi nos Estados Unidos, foi na Escócia. Então, toda referência que ele faz sobre a igreja, ele lembra
especialmente da Igreja Europeia, certo? Do seu berço, na Escócia, mas ao mesmo tempo se aplica aos Estados Unidos pelo próprio fato dessa, dessa ligação tão natural e tão harmônica que existe entre esses dois continentes, né? No caso, Estados Unidos, América do Norte e Europa, tem toda uma relação histórica, teológica, que é indivisível praticamente, né? Embora situações diferentes em gerações diferentes, né? A Europa, por exemplo, ela sofreu de forma diferenciada com o liberalismo teológico, que inclusive é um dos temas que o Maurice Roberts trabalha sobre o liberalismo teológico, e os Estados Unidos também. Então, há toda uma ligação. Então, quando ele se refere à situação de sonolência espiritual, se ele estivesse referindo à Igreja Europeia, certamente a Igreja Europeia está num sono mais profundo, né, do que a Igreja dos Estados Unidos. A Igreja dos Estados Unidos, em parte, em grande parte, também está passando por essa sonolência espiritual, certamente, assim como também nós, no Brasil. Isso aqui é o nosso interesse maior, trazer um estudo que possa esclarecer melhor nossa situação. Então, só resumindo, a nossa situação eclesiástica, apesar das misturas, apesar das reciclagens que nós fazemos da teologia que vem de fora, seja europeia, seja americana, é uma situação atípica, uma situação diferente, um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos e também na Europa. Mas, de forma geral, pode-se dizer que todos estão passando de alguma forma por esse fenômeno de sonolência espiritual, que nada mais é do que uma ilustração para dizer que esse é o caminho da apostasia e esse é o caminho do declínio. Né? Esse é um caminho de declínio e não de. Não é um momento, não é um momento de expansão, não é um momento. Talvez um momento de expansão, de multiplicação em números de pessoas, mas em termos do que acontece de fato na igreja, nas igrejas, de modo geral. Não quero, não quero dizer que isso faz parte de uma denominação específica, mas de modo geral, essas igrejas, elas, se elas tiverem ortodoxia, elas podem falhar no poder espiritual ou na influência da sociedade. Né? Então, sempre vai existir aquelas suas falhas que vai determinar essa ilustração, que vai se aplicar essa ilustração da sonolência. Então, só abrindo parênteses, fechando, que o Maurice Roberts, ele não é americano, ele trata de modo muito provável sobre a igreja europeia, mas a gente aplica a igreja americana e a igreja brasileira, porque ele mesmo diz no texto que essa sensação de sono é como que universal. E parece que no momento nós de fato não estamos mais vendo aqueles derramamentos de avivamento do Espírito Santo que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa também, desculpa, que aconteceu também na Europa, e que nós muitas vezes achamos que temos aqui avivamentos no Brasil. Alguns confirmam que nós temos avivamentos, talvez avivamentos na área do pentecostalismo, mas quando a gente começa a ver a fundo se de fato esse é o poder genuíno do Espírito Santo, ou a que ponto tem influenciado positivamente o Brasil, até que ponto a igreja tem influenciado positivamente o Brasil, e aí a gente vê que há muitas lacunas, há muitas falhas que precisam ser revisadas, que precisam ser refletidas, meditadas, para saber
onde de fato nós temos errado. Onde de fato nós temos errado. Então, continuando o texto, ele vai dizer que acontece com o sono, isso também acontece com o sono que sobrevém às almas dos homens, em épocas quando o evangelho não tem vigor. Aqui ele está afirmando que esse sonolêncio vem sobre as pessoas, vem sobre os homens, principalmente em épocas quando o evangelho não tem vigor. O evangelho hoje, ele está sendo usado de várias formas, com várias estratégias de comunicação, estratégias missionárias, estratégias de agências, estratégias de missionários independentes, estratégias de departamentos missionários de igrejas. Então, esse evangelho muitas vezes ele está sendo colocado de um modo, muitas vezes de modo prático, de modo mais acessível, de modo que não faz com que a igreja se acomode totalmente, como se fosse algo que a igreja tivesse um departamento que pudesse ser usado de tempos em tempos, né? E não o dia a dia da igreja. E não aquela mensagem essencial do Evangelho sendo proclamada em todos os lugares, em todo momento. E sim, algo mais individualista, algo mais reservado em alguns momentos, reservado em alguns locais. E isso, como diagnóstico do teólogo, ele diz que isso é exatamente essa sonolência que cai sobre os homens e que o evangelho acaba perdendo a sua vitalidade. E ele continua dizendo que exércitos de heresias ameaçam a igreja e o povo de Deus. Mas os sentinelas da igreja caem em sonolência tão rapidamente que nem compreendem e nem se importam com tais exércitos. Historicamente, sabemos que a igreja não exatamente falando de uma igreja, de um local, e sim a igreja histórica, a igreja de todos os tempos, a igreja universal, a igreja por toda a terra, por todas as gerações. A igreja sempre sofreu dois tipos de ataques. Isso é básico. A igreja sempre sofreu ataques internos, vindo através de heresias, e ataques externos, vindo através de perseguições. Perseguições de grupos, perseguições ideológicas, perseguições políticas, seja qual tipo de perseguição. Perseguições que podem gerar prisões, podem gerar expurgo, pode gerar mortes e tantas outras coisas. E também as ameaças internas. Então, é interessante que o Maurice Roberts diz que muitas heresias, que são os ataques internos que o inimigo lança, né? O inimigo, o mundo, e o próprio pecado do povo faz com que germine de dentro para fora a heresia. Muitas vezes essa heresia ela surge, né? Ela ameaça, e os sentinelas, ao invés de se tornarem arautos, ao invés de se tornarem aqueles que vão despertar os outros para a batalha, eles caem em sonolência, os vigias, os sentinelas caem em sonolência. E eles não compreendem e nem se importam com o que está acontecendo. Então, isso é outra característica para explicar a apostasia da nossa época. Aqui é interessante que quando alguém se levanta para questionar, que alguém dentro da própria igreja está ferindo de algum modo uma doutrina,
uma doutrina testada, uma doutrina comprovada, uma doutrina aceita confessionalmente por milênios, né? Um exemplo, a própria Trindade, a divindade de Cristo e outras doutrinas que estão bastante sedimentadas, que o Espírito Santo vem comprovando através de gerações que essa é a verdade. Essas verdades, quando são atacadas, muitas vezes muitas pessoas não se importam mais. Como se fosse algo irrelevante, algo que não precisa entrar em conflito com o próximo porque ele discorda de um ponto ou de outro. Em doutrinas essenciais, isso não pode acontecer. Em doutrinas essenciais, a igreja tem que ter uma certa unidade para que ela possa ser transmitida de geração em geração. Aquilo que não é essencial, aquilo que é circunstancial, aquilo que é superficial, aquilo que é de fato irrelevante, isso pode ser discutido, mas quando uma heresia ameaça, né, pontos importantes da igreja, da doutrina, da história da doutrina da igreja, da verdade, deve de fato acontecer reações, e muitas vezes não acontece. Então, ele diz que quando em algum lugar uma voz fiel se levanta para advertir, existe um clamor geral e uma exigência que o silêncio seja mantido. Esse é o espírito da sonolência. Se, se tem muita gente com sono, se tem muita gente naquele estado de sonolência e que as pessoas buscam mais um local confortável, mais silencioso para poder tirar seu cochilo, para poder dormir em paz, quando alguém vem com a voz de advertência, mesmo que essa voz de advertência seja fiel e que esse clamor seja colocado, né, seja alertado, as pessoas vão se incomodar. Muitas pessoas vão se incomodar. As pessoas em estado de sonolência vão se incomodar e elas vão exigir que o silêncio seja mantido. Ou pode acontecer, como o texto diz, algum abuso escandaloso que ameaça manchar a reputação e a credibilidade da igreja. Quando, porém, o sono coloca no descanso as faculdades da alma, os homens se ressentem de questões impopulares e procuram abafar o saudável espírito de investigação. Sobre esse espírito de investigação, nós devemos nos lembrar dos bereanos. Os bereanos que foram elogiados biblicamente pelo apóstolo Paulo, e os bereanos, ao serem elogiados, eles foram elogiados exatamente porque tudo que eles ouviam, eles iriam investigar, eles iriam conferir se de fato aquilo era a verdade bíblica. E o que acontece hoje é que muitas vezes quando se questiona, né, não é questionar por questionar, não é questionar de forma a cada um ter sua opinião, não é isso. Mas a partir do momento que alguém se levanta para questionar, e se essa pessoa de fato tiver uma postura fiel, uma voz fiel, se ela tiver uma postura bereana, muitas vezes ela é advertida a silenciar. Isso não deveria existir, porque biblicamente os bereanos foram elogiados. Mas a verdade de hoje, dessa apostasia que está acontecendo, é que, como escreveu no próprio texto o Maurice Roberts, nada é tão desagradável para um homem sonolento quanto o alarme que o convoca a sair de sua cama. Ou seja, não existe nada mais desagradável para quem está dormindo, cansado, do que o despertador que faz o barulho para retirá-lo da cama. No caso, se existe e deve existir uma voz fiel como os bereanos, uma voz fiel como um arauto fiel que convoca,
que exorta, que alarma, não alarmismo qualquer, não sensacionalismos, como muitos fazem, mas um alarme bíblico, como o próprio teólogo está fazendo aqui. Olha, a igreja está sonolenta, ela precisa sair desse estado de sonolência. Muitos não querem ouvir, muitos não querem ouvir. Essa é uma mensagem que me incomoda e muitas vezes eu me sinto nessa situação de sonolência, né? E de que a mensagem de alarme que me convoca a sair dessa sonolência me incomoda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, nós vamos continuar em outro momento esse estudo e iremos dar continuidade exatamente a esse entendimento, enfatizar, repetir, mastigar, meditar, para que de fato possa ser edificante e que de fato possa ser um divisor de águas em nossas vidas. Até o próximo encontro.